A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Meus irmãos, nós sabemos que Abraão foi um grande homem. Abraão é considerado nos dias de hoje como o pai da fé. Mas nós sabemos que Abraão foi um grande homem e foi o primeiro a ser considerado amigo de Deus. E por quando essa palavra é usada? Nós sabemos que Jesus nos fala que amigos são aqueles que ouvem a palavra de Deus. Jesus veio para nos transmitir a verdadeira palavra de Deus, a genuína palavra de Deus, e não as palavras modificadas que os homens já naquela época já estavam modificando. E nós sabemos, irmãos, que dentro dessas atitudes que Jesus nos chama, nós temos que observar também as atitudes dos grandes homens e basicamente dos homens que antecederam a Jesus. E por quê? Porque esses homens, apesar de muitas falhas, eles tentaram e lutaram para atingir a santidade. Assim como Jesus nos fala, para que sejamos santos como o Pai do céu é santo. Glória a Deus, irmãos. E um desses homens foi Abraão. Abraão é considerado o pai da fé. E também Abraão foi o primeiro a ser chamado amigo de Deus. E por que amigo? Porque ele vivia a palavra de Deus e vivia a vontade de Deus. Deus o provou? Sim, Deus o provou, assim como Deus nos prova, sempre nos prova. E Abraão foi provado também, irmãos. E a prova de Abraão foi terrível. Deus falou com ele para ele doar o seu filho, para ele sacrificar o seu filho. E era o próprio Abraão que teria que sacrificar. Olha a dura pena, irmãos. Olha a dura dificuldade para Abraão. Além de sacrificar seu filho, era ele mesmo que deveria sacrificar o seu filho. E, irmãos, observando a atitude de Abraão, nós vimos a total obediência de Abraão. Nós sabemos que Abraão amava por demais o seu filho Isaque, por demais. E ele caminhou 3 dias, irmãos. Caminhou 3 dias até o monte de Yahvé Irê, como está escrito, né? Alguns chamam de Monte Moriá, não há problema, irmãos. Mas grande ensinamento foi que Abraão se doou e literalmente obedeceu a Deus. Abraão caminhou 3 dias, irmãos, com seu filho Isaque, para o sacrificar ao Senhor. Mas o Senhor conhece os corações. E quando Abraão levantou a mão, com toda a vontade, com toda a obediência a Deus para sacrificar o seu filho manda o anjo do Senhor falar com Abraão para que ele não sacrificasse. E por demais reconheceu em Abraão a obediência. E a obediência, irmãos, é a justiça. A justiça, não existe justiça, irmãos, sem obediência. Não existe justiça sem leis. Todos nós sabemos disso. E a obediência às leis, irmãos, é como Abraão. Deus determinou a Abraão, sacrifica o seu filho no monte que eu vou te indicar. E o que aconteceu? Literalmente Abraão ia. E aí Abraão foi considerado um homem justo. Por quê? Porque obedeceu a Deus. Eu sei que os homens de hoje, irmãos, não querem obedecer a Deus, não querem andar segundo a vontade de Deus. Mas Jesus nos ensina que devemos andar segundo a vontade de Deus. Jesus nos ensina na prática da justiça, que são as leis de Deus. Jesus nos ensina que nós não devemos nos doar ao nosso irmão em misericórdia. E Jesus também nos ensina o caminho da fidelidade, porque sem fidelidade, irmãos, nós não andamos segundo a vontade de Deus.
Então, irmãos, Abraão nos ensina muito. Abraão nos ensina por demais. Ele não é o pai da fé, mas ele é o pai da fidelidade. Por quê, irmãos? Porque a fé muitos têm, até o inimigo de Deus tem. Mas a obediência e a fidelidade, só os servos de Deus é que têm. Vocês lembram quando Jesus nos ensinou que não todo aquele que diz Senhor, Senhor, como as igrejas estão cheias hoje, todos levantando a mão e falando Senhor, Senhor, Senhor é meu Deus. Ora, irmãos, o crente legítimo, aquele que crê em Deus, obedece à sua vontade. Aquele que crê em Deus verdadeiramente, ele é fiel. Então, irmãos, é mais importante a fidelidade, a justiça e a misericórdia, assim como Jesus nos ensinou. Então, irmãos, vamos ficar atentos, porque Deus nos dá todas as coisas Ele nos dá. Olha as maravilhas que Deus nos dá, irmãos. Olha as maravilhas, olha a natureza que Deus nos dá. Deus nos dá os alimentos do dia a dia. Deus nos dá a roupa do dia a dia, irmãos. Lembrem-se como Jesus nos falou, porque viver atribulados. O Senhor, se Ele sabe de todas as coisas, de todas as necessidades, a cada dia tem a sua preocupação. Então, irmãos, vamos ficar atentos, irmãos. Vamos viver em mansidão, irmãos. Importante, vamos viver em humildade. Vamos obedecer a Deus. Vamos obedecer a seu Filho, que foi enviado e ungido para nos resgatar dos laços do pecado e da morte. Irmãos, vamos ficar sempre atentos. Vamos obedecer a Deus acima de todas as coisas. Obediência, irmãos. Obediência é fidelidade. Que Deus abençoe a vida de todos. Que Deus abençoe a família de todos. Glória a Deus, irmãos. Vamos dar sempre glória a Deus.